Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, hoje aqui é mais um vídeo de giro de notícias, hoje dia 27 de maio de 2019. Giro de notícias de hoje para poder falar sobre o jogo lá em Medellín, né? Vamos falar sobre quem sai e quem entra dessa lista. Muito obrigado aí já porque você já deixou o seu like, se você não deixou ainda. Muito obrigado porque eu sei que você vai deixar e seguimos no vídeo. Primeiro assunto é para falar de quem entra no time para essa viagem para Medellín. Lembrando que o Fluminense vai sair direto de Salvador para a Colômbia. Então os jogadores que não atuaram nesse domingo, né, como Alan e Luciano, ambos que voltam de suspensão, estavam suspensos contra o Bahia, já viajaram para Salvador para encontrar o time que vai para Medellín. E além dele, uma novidade que é Ayrton, o volante volta depois de lesão na coxa direita. Ele não joga há 5 partidas, jogou contra o Grêmio lá no Sul e depois disso não atuou mais. Ele e Bruno Silva saíram do time depois daquela partida. Bruno Silva teve uma lesão no joelho, passou por artroscopia, só volta provavelmente pós-Copa América, e Ayrton regressa para esse jogo contra o Atlético Nacional. Fica aquela pergunta, né? O Fluminense melhorou a parte ofensiva sem ele, né? Começou a ser um time muito mais vertical, mais objetivo, porém na parte defensiva começou a tomar muitos gols de contra-ataque, né? Muitos lances de contra-ataque, até mesmo aqueles que não foram gols, mas que tomou sustos em bolas assim, jogadas assim. Então, aquele negócio, né? Será que é vantagem colocar ele lá em Medellín, já de titular de cara? A gente vai falar sobre isso no final do vídeo. E a outra notícia sobre esse jogo, também giro de notícias hoje um pouco mais pocket, um pouco mais resumido, é sobre a saída de 6 jogadores, né? Se entraram 3 para completar o voo para Medellín, saíram 6. Lembrando que um dos motivos que já faria diferença em relação ao time que vai para Medellín é o time que joga o Brasileirão. O Brasileirão, ele permite 11 ou 12 jogadores no banco de reservas. A Copa Sul-Americana ainda é no modelo antigo, que permite os 11 titulares, né, dentro de campo, obviamente, e permite só mais 6 jogadores de linha, um goleiro, 7 jogadores no banco de reservas. Ou seja, o time que viajaria para Medellín já viajaria com menos pessoas do que o que jogou em Salvador. Só que todos os 6 jogadores que saíram da lista não poderiam atuar contra o Atlético Nacional, mesmo que fossem 450 no banco de reserva. Que são eles, os óbvios: Evandro, Léo Arthur, Kelvin e Yuri, que todos os 4 não estão inscritos, né, na Copa Sul-Americana ainda, e os outros 2 são os atacantes Marcos Paulo e Pedro. Pedro já é meio óbvio, né, torneio de Toulon, a gente já falou bastante sobre isso aqui, ele foi convocado para o Sub-23 do Brasil, vai disputar esse torneio. Fluminense meio que tentou uma liberação e não conseguiu com a CBF falou: ninguém será desconvocado, e aí desconvocou o Rodrigo, né, o Rodrigo ficou do nada. O Rodrigo afirmou de sábado para domingo que ele foi dispensado, que ele conseguiu a dispensa e vai jogar até o final do pré-Copa América no Santos direto, mas o Fluminense não conseguiu a dispensa de Pedro, né? Se eu não me engano, no lugar do Rodrigo foi convocado o Adrielson do Sport. Não tenho certeza se foi no lugar, mas foi uma convocação meio estranha também de uma hora para outra. Só que nesse torneio de Toulon, o Fluminense só teve um jogador convocado para a seleção brasileira, mas teve 2 convocados no total. Marcos Paulo, apesar de estar inscrito na Sul-Americana, que é importante lembrar isso, né? Pedro, mesmo que a CBF chegasse hoje e falasse: ó, Pedro, tá liberado, precisa vir não. Pedro não pode jogar o jogo contra o Atlético Nacional nessa quarta, porque ele não foi inscrito na Sul-Americana, já que ele não jogaria a volta, né? E o Fluminense preferiu dar prioridade para Alan, Nino e Ganso, 3 jogadores que jogariam a ida e a volta. Já no caso de Marcos Paulo, ele também não jogará até a pausa para a Copa América mais no Fluminense, porque ele também estará nessa porcaria desse torneio de Toulon, representando a seleção de Portugal. O Marcos Paulo tem cidadania portuguesa, o avô dele era português e ele vem sendo convocado sucessivamente lá pro time português, então pra seleção portuguesa. Então vai representar a seleção dos nossos amigos lusitanos, nossos amigos em termos, né? da galera lá de Portugal nesse torneio de Toulon, e desfalca o Fluminense. Não é titular, né, como o Pedro é, mas era uma opção muito boa para segundo tempo, como foi ontem contra o Bahia. E aí ficou aquela pergunta: com esses desfalques, com essas voltas, como jogar lá contra o Atlético Nacional? Como amanhã eu vou fazer um vídeo analisando o momento do Fluminense, essa questão de como o time ficou pós-saída de Bruno Silva, Ayrton, Everaldo e Rodolfo, né, os 4 titulares que não vêm jogando nas últimas partidas, nas goleadas. Então eu não vou fazer um pré-jogo do pré-jogo, né? Então fica aqui hoje esse pequeno vídeo aqui do Giro de Notícias como pré-jogo do pré-jogo. Quarta
quarta-feira tem Atlético Nacional e Fluminense. E o Fluminense, como eu falei, fica na dúvida, né? Ayrton volta. Vale a pena partir pra cima do Atlético Nacional e jogar? Eu não digo partir pra cima, mas jogar do jeito que a gente tem jogado, que é jogando e deixando jogar. Vale a pena fazer isso? Porque o Fluminense entra com 4-1 no bolso. Jogar assim normalmente até vai, mas entrar com 4-1 no bolso e também se retrancar, a gente já mostrou que se retrancar também não dá muito certo pra gente. Então fica aquela dúvida, né? Eu vou deixar perguntas aqui, não vou deixar resposta, vou deixar perguntas. Ayrton volta, ele volta de titular, e aí se ele voltar de titular, quem vai sair, né? Porque o meio de campo com Alan, Ganso, Daniel e o ataque com Johnny, Luciano e João Pedro é o time base titular que vem jogando. Só que é um time ofensivo, que deixa espaços. Se Ayrton voltar, quem desses 6 aí vai sair? O Fernando Diniz poderia tirar um dos atacantes, acho muito difícil que ele tire qualquer um dos 3. Poderia tirar o Daniel para botar o Ayrton e botar o Alan de segundo volante. Só que quem vem fazendo a segunda volância é o Ganso, e Ganso foi poupado. Pra mim, pelo menos, tá, né? Vou deixar aqui essa pergunta, não vou nem dar resposta não. Talvez eu tenha respostas sobre isso na quarta-feira. E a outra dúvida importantíssima é, no gol, quem entra no gol? Essa é difícil. Quem vai entrar, né? Será que entra com Agenor ou será que entra com o Rodolfo? Porque Agenor falhou no domingo, mas se ele tira Agenor nesse domingo por aquela falha ridícula, né? Ele deu um gol pro Bahia, seria como se ele estivesse falando, olha, goleiros, quem falhar sai, tá? E aí ele perde toda a confiança dos goleiros com a bola no pé. E Fernando Diniz já falou, né? Erro de goleiro na saída de bola não é erro do goleiro, é erro dele, porque ele manda o goleiro fazer aquilo. Por outro lado, Rodolfo será o titular contra o Atlético Paranaense no domingo, né? O que tudo indica, já que Agenor está suspenso. Então, será que Rodolfo não consegue já conquistar essa posição de volta nessa quarta-feira? O jogo dele com os pés sendo bem melhor do que o de Agenor? É uma incógnita total pra mim essa questão, e eu volto a discutir sobre isso na quarta-feira, no pré-jogo de Atlético Nacional e Fluminense. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, não se esquece do like aqui embaixo, não se esquece da Arte Rio MDF também, que me deu esse escudo maravilhoso aqui, que tá patrocinando o canal. Vai lá, cupomzinho Raiz Tricolor, R$20 de desconto, e aproveita, porque tá acabando esse cupom de R$20. Aproveita, o escudo em alto relevo, tá acabando o cupom de R$20. Então vai lá, os links estão aqui na descrição e faz encomenda com eles. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!